quando a gente se converte, a gente se encontra numa mesma essência. E é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Desse encontro com essa essência que a gente pode chamar de Deus, que Jesus chamava de Pai Celestial. Na yoga são muitos nomes. Hoje eu vou usar um na hora de dar uma explicação, que é Ishvara, a consciência cósmica, aquilo que governa. Mas antes, nós ouvimos, aí eu vou pedir para o Rodrigo colocar aqui para a gente, e cantamos, de preferência ouvimos e cantamos a oração de São Francisco. Senhor, se inicia a oração de São Francisco. A oração que a gente fez, ensinada por Jesus, inicia de maneira muito semelhante. Pai Nosso. Ouvir, contemplar e, se fizer sentido, praticar. Então nós ouvimos e vamos contemplar. Aí depois vocês decidem o que vocês vão praticar. Senhor. Quando a gente diz Senhor, tem muitos comentaristas que dizem que nós estamos fazendo uma invocação. Eu não discordo disso. Mas existem outras possibilidades da gente olhar para isso, e eu prefiro entender que quando a gente diz Senhor, isso é bem importante. Quando dizemos Senhor no início da oração, nós estamos fazendo algo que é um pouquinho diferente de uma invocação. Nós estamos nos abrindo. Nós estamos promovendo uma abertura para perceber o Senhor. Está baixo aí atrás? Pode aumentar um pouquinho o volume, Rodrigo, por gentileza? Obrigado por ter falado. Então nós nos abrimos. Por que eu estou falando que nós nos abrimos, ao invés de falar que nós invocamos o Senhor? Porque nós dizemos ser o Senhor, melhorou? O Senhor, Deus, onipresente. Se Deus é onipresente, como eu vou invocá-lo? Como eu vou pedir para que ele venha até aqui, ou para que ele surja aqui? Eu acho mais interessante a gente se abrir para essa ideia.
Quando no início da oração de São Francisco eu repito Senhor, eu estou me abrindo para essa percepção. Porque aquilo que é onipresente tem que estar aqui e agora. Algo que é onipresente não pode chegar e não pode se afastar. Logo, a gente chega a uma conclusão que gera uma estranheza em muitas mentes. Nós não temos como chegar até Deus e Deus não tem como chegar aonde nós estamos. Se assim fosse, ele não seria onipresente. Então, sendo Deus onipresente, ele tem que estar aqui e agora. Mais do que isso, em nós. Então, quando nós iniciamos a oração dizendo Senhor, nós nos abrimos para essa percepção. Nós nos abrimos para essa experiência. E talvez boa parte do fracasso da espiritualidade no seu objetivo de, no mínimo, transformar os seres humanos em pessoas mais amorosas e pacíficas, talvez se dê nesse ponto. A gente está buscando um Deus distante, em outro lugar. Quando o próprio Jesus falou assim sobre o reino de Deus, ele não vem com observâncias, não se pode comentar sobre ele, nem se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá. Ele não tem localização espacial. O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando nós iniciamos essa oração dizendo Senhor, a gente está se abrindo para experimentar essa consciência suprema, essa luz infinita que está dentro da gente. E eu vou procurar mostrar para vocês que durante a oração a gente se abre para isso e ao mesmo tempo a gente vai recebendo a orientação para que essa experiência seja possível. Diga-se de passagem, esse é o objetivo da yoga. Yoga quer dizer união com Deus, união do humano com o divino, do devoto com o mestre. Eu prefiro a seguinte definição: já que Deus é onipresente, eu não posso estar separado dele. Então, yoga é o despertar da consciência da unidade. De repente, a gente desperta para a presença de Deus no aqui e no agora. Tudo bem até aqui? Senhor, fazei-nos. Eu me abro para experimentar isso dentro de mim, aqui e agora, e me entrego. Fazei-nos. Quando eu digo fazei-nos, eu estou falando que eu estou me colocando à disposição. Tem algum exemplo que eu possa dar para vocês? O exemplo que inspirou São Francisco. Jesus: de mim mesmo eu nada posso fazer. Quem realiza as obras é o Pai que está em mim. Jesus vivia dentro desse parâmetro. Senhor, fazei-me. O meu maior maná, ou a minha maior alegria, a minha maior felicidade é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus vivia num estado de absoluta entrega. E aqui a gente vê a oração de São Francisco, aqui nesse início, introdução: Senhor, fazei-me. A gente vê um princípio da yoga chamado Ishvara Pranidhana, que quer dizer entrega a Deus. A gente vai estudando o Yoga Sutra, que é um dos livros fundamentais da tradição da yoga, e ele fala sobre concentração, sobre métodos para alcançar esse despertar da consciência da unidade, que a gente chama de Samadhi. Mas chega um momento no Sutra 23 do primeiro capítulo, que o autor do livro, que é um sábio chamado Patanjali, ele diz assim: Ishvara Pranidhana, pela prática da auto-entrega, da entrega a Deus, o ser humano conquista o Samadhi, o auto-esclarecimento. E é assim que inicia a oração de São Francisco. Eu me abro para essa consciência suprema, extraordinária, onipresente, onipotente, onisciente, e como personalidade eu me entrego. Agora, eu só posso me entregar se eu tiver muita confiança. Como eu vou me entregar
há algo que eu não confio. No Evangelho existem muitas passagens para que tenhamos confiança em Deus. Uma delas eu tenho comentado em boa parte das minhas palestras, que é um trechinho do Evangelho de São Mateus. Estou vendo algumas pessoas aqui que já ouviram isso hoje, inclusive. É o momento que Jesus pergunta assim para a gente: por que vocês se preocupam? Por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com aonde vão morar? São as nossas preocupações básicas. Se a gente não tiver isso, a gente não se preocupa com nada além disso. Primeiro, eu preciso de um lugar para morar, eu preciso proteger meu corpo do calor excessivo, do frio excessivo, eu preciso me alimentar. Por que vocês se preocupam com isso? Jesus diz: o Pai Celestial sabe quais são as suas necessidades e já está fazendo por onde supri-las. Por que nós nos preocupamos? E nós nos preocupamos, isso é um fato. Os consultórios médicos hoje estão lotados de pessoas, né, com questões que iniciam pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo, e de repente isso vai ganhando uma força, um embalo, onde a pessoa perde o controle, e graças a Deus temos excelentes profissionais na área da medicina, da psiquiatria, da psicologia, terapeutas de outras linhas que prestam um serviço importantíssimo, já que a gente vive essa condição hoje. Mas Jesus pergunta: por que vocês se preocupam quando o Pai Celestial sustenta todos os outros reinos de forma extraordinária? Vocês podem ver isso. Então ele sugere que a gente olhe para o reino vegetal. Ele traz como exemplo os lírios, as flores. Olhai os lírios. Veja que nem o rei Salomão, com todo o seu esplendor, pode se vestir de uma forma tão bela como eles. Olhai os pássaros, e ele já mostra o reino animal. Eles não armazenam, não juntam em celeiros. O Pai Celestial alimenta eles sem falta absolutamente alguma. E daí a pergunta: por que com vocês seria diferente? Por que com o reino humano seria diferente? E se a gente amplia um pouquinho a nossa visão, olhai para todo o universo. Todo o universo opera a partir de uma ordem perfeita, todas as galáxias. No nosso planeta, desde os micro-organismos aos macro-organismos, por que só para o ser humano haveria escassez, dificuldade? E a pergunta-chave é: qual de vocês pode fazer crescer um só fio de cabelo às custas de se preocupar com isso? Qual de vocês pode acrescentar um só dia à sua vida às custas de se preocupar com isso? E essa é a nossa diferença para uma flor, para um pássaro. Em verdade, eles não têm a possibilidade de se preocupar. Então eles vivem ligados a essa consciência divina. Quando nós nos preocupamos, quando nós acreditamos nos padrões mentais que projetam um futuro, a possibilidade de falta, e acreditamos nisso, a gente se desliga. Por isso a religião. Religião significa religação. A gente está buscando se religar com essa consciência do Senhor. O Senhor que cuida dos rios, das montanhas, das árvores, das flores, dos pássaros, mas nós esquecemos que Ele também cuida de nós. Então, Senhor, no fazei-me, a gente tem que resgatar algo que está perdido nos dias de hoje, que é a nossa fé. Por isso vem o puxão de orelha logo em seguida nesse trechinho do Evangelho. Homens e mulheres de pouca fé, de pouca fidelidade aos meus ensinamentos. Daí ele segue, e na conclusão desse trecho ele vai falar: buscai em primeiro lugar, mais uma vez, primeiro. A nossa espiritualidade é quando dá tempo.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus, busca o seu ser essencial, busca se religar ao Senhor que permeia tudo, aqui e agora. Se entrega a Ele, porque nessa entrega a gente vai agir de acordo com a inteligência dele, seremos justos e tudo mais lhe será acrescentado. E esse tudo mais não deve ser o nosso objetivo, mas acaba sendo a consequência disso. Tudo mais são as nossas necessidades no mundo mesmo. Então é muito importante que a gente confie. Senhor, eu me abro para essa força extraordinária. E olhando essa força operando em tudo e em todos, eu confio que eu posso me entregar e ela vai agir através de mim, me levando para aquilo que é a finalidade da minha vida e da vida de vocês, que é a felicidade. Senhor, fazei-me instrumento. Quando Jesus diz, de mim mesmo eu nada posso fazer, esse mim mesmo é a personalidade de Jesus. Corpo e mente são instrumentos. Então, Senhor, que a minha mente, o meu corpo, sejam seus instrumentos. Na yoga, a gente gosta muito de um mestre chamado Krishna. Se o Yoga Sutra, que eu já citei, é um livro importante, o Bhagavad Gita é tão importante quanto. Que o Bhagavad Gita narra o diálogo de Krishna com Arjuna. E se vocês já viram uma figura de Krishna, ele está quase sempre com uma flauta. O nome da flauta é Murali. E o que a gente tira daí? Nós devemos ser como a flauta de Krishna, instrumentos. Krishna é que sopra a flauta e a partir daí a flauta produz um som maravilhoso. Quando nós nos colocamos como instrumentos do Senhor, deixando que Ele sopre através de nós, que Ele seja os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa ação de corpo, nós produzimos uma música maravilhosa. Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor, ou a sublime canção. O Mahatma Gandhi tinha 2 livros de cabeceira, o Bhagavad Gita e o Novo Testamento de Jesus. E ele disse uma vez que se fossem perdidos todos os livros sacros da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, um trechinho do Novo Testamento, nada estaria perdido. E o Mahatma Gandhi é uma das nossas maiores inspirações para aquilo que a gente mais deseja hoje, que é um mundo de paz, um mundo de ahimsa, um mundo de não violência. Quando a gente olha para as flores, quando a gente olha para os pássaros, nós podemos entender as flores, os pássaros, todo o reino vegetal, todo o reino animal, como instrumentos do Senhor. Ok, eles não têm escolha. Nós, seres humanos, temos uma mente pensante, a partir dessa mente pensante nós fazemos escolhas. Eles evoluem sem nenhuma liberdade e com total segurança dentro do processo deles, vegetal, animal. Nós evoluímos com liberdade, mas dependendo do que nós fazemos com a nossa liberdade, com ou sem segurança. Quer evoluir com segurança? Senhor, e se abrem para essa energia extraordinária que faz parte daquilo que você é, do seu ser mais profundo. E a partir daí, a sua mente vai ver florindo os pensamentos elevados, os pensamentos iluminados, que com a graça de Deus a gente vai expressar a partir da nossa voz e vai concretizar a partir da nossa ação. Eu lembrei também que no Bhagavad Gita, Krishna diz assim para Arjuna: a mente é uma péssima senhora, mas é uma ótima servidora. Então é nesse sentido: Senhor, fazei-me instrumento. Enquanto eu me identifico, enquanto eu não conheço o meu ser espiritual, enquanto eu não experimento a unidade contigo, enquanto eu acho que eu sou mente e corpo, eu me coloco permanentemente como seu instrumento.
para a vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Existe uma resposta direta, o porquê de vossa paz. Não poderia haver nada mais acertado do que um instrumento de vossa paz. No Evangelho de São João, nós aprendemos que Deus é amor, que quem ama permanece em Deus. Quando dizemos Senhor, estamos nos abrindo para essa consciência de amor universal. Deus é amor. Imagine se você mora numa casa onde a totalidade das pessoas que moram ali com você são realmente amorosas. O que vai reinar dentro da sua casa? A paz. Imagina se você mora dentro de uma casa, eu não digo nem a totalidade, mas onde tem uma ou duas pessoas totalmente desligadas do amor. Pessoas muito ligadas ao egoísmo, de repente até violentas, dificilmente haverá paz nessa casa, ou plenitude de paz. Então, quando dizemos Senhor, fazei-me um instrumento, quando nos colocamos como filhos obedientes ao Pai ou à Mãe, eu gosto de chamar Deus de Mãe e Pai divinos, e agimos de acordo com essa essência, nós produzimos paz e felicidade. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados, muito felizes, aqueles que promovem a paz, porque esses sim estão agindo como imagem e semelhança do ser essencial. Essa palavra pacificadores tem que ser vista com cuidado. Pacificador não é aquela pessoa que somente vive em paz, que encontrou paz dentro de si mesmo. É claro, para que eu seja um pacificador, esse é o primeiro passo. Mas o pacificador é aquele que de alguma maneira promove a paz. Nós estamos precisando hoje de mais pacificadores. Eu sei que esse é um grande desafio no mundo atual. No mundo onde se evidencia tanta brutalidade, tanta violência, eu conheço muitas pessoas que vivem em paz. Pessoas tranquilas, pessoas boas, mas não fazem esse movimento. O movimento para de alguma maneira levar a paz para aqueles lugares que estão precisando. Esse é um grande desafio, que a gente, se mantendo norteado pelo amor, se mantendo como promotores de paz, se engaje em ações para transformar o mundo. Porque Jesus foi, antes de tudo, é até assim que ele é visto por alguns historiadores, um revolucionário. O Buda, a mesma coisa. Alguém que caminhou por aí para transformar, para levar luz onde havia escuridão. Então, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. A partir daí, a gente vai ver aquela sequência que diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão, e assim por diante. Eu gostaria de citar um outro trechinho do Sermão da Montanha, onde a gente encontra a meta da yoga, o método para alcançar a meta e a consequência que vem quando eu alcanço a meta da yoga. Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. A meta da yoga, ver a Deus. Saber quem é Deus ou o que é Deus, perceber Deus, sentir Deus. O método, purificar o coração. Quem estuda o Yoga Sutra vai ver que sempre que Patanjali justifica o método, ele vai falar que é um método de purificação. E qual é a consequência? O estado de bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E é fundamental
que a gente purifique o nosso coração, para que essa abertura para o Senhor chegue no momento que resulta no que a gente chama na yoga de iluminação, naquilo que o cristianismo chama de salvação. A gente precisa purificar o nosso coração. O que seria purificar o coração? Seria limpar do nosso coração tudo aquilo que está em desacordo com o amor. A ofensa está em desacordo com o amor, a tristeza, a discórdia, as trevas. Purificar o coração significa fazer essa limpeza. Na yoga existe uma técnica que consta também no Yoga Sutra, onde a gente busca estar atento a essas tendências que existem dentro de nós, porque enquanto nos identificamos como seres humanos, somos seres duais. No humano existe a possibilidade do bem e do mal. Temos boas e más tendências. Então esse deve ser um exercício constante, de eu observar dentro de mim mesmo quando surgem as boas tendências, e quando estas surgem eu busco reforçar, eu busco agir de acordo com ela, a caridade, o perdão, o altruísmo, a cooperação. E quando surgem as más tendências, aquelas que o meu próprio discernimento me avisa, olha, não vai terminar bem se você agir dessa maneira, ou isso não é correto, você pode se prejudicar ou prejudicar o outro. Eu não deixo que isso me arraste. Então, o Patanjali orienta no Yoga Sutra que a gente sempre esteja bem atento a quando surge uma má tendência, que vai causar agitação na minha mente, turbulência emocional, tensão física. Isso me afasta cada vez mais da experiência com o Senhor, com o Divino. E quando eu perceber qual é, eu substituo pela oposta. A raiva pelo amor, o medo pela coragem, a alegria pela tristeza. E é claro que temos técnicas para isso. E mais uma vez, uma coisa que eu gosto de enfatizar atualmente nas minhas palestras: se houver necessidade de um profissional, que a gente procure. É aquela história do sujeito que diz que tem muita fé em Deus e de repente se vê numa enchente. Aí ele vai para cima da casa dele e passa um barco da polícia militar. Vem aqui, ele: não, que Deus vai me salvar. A água continua subindo, ele sobe num poste, vem um helicóptero do bombeiro: não vou pegar não, que Deus vai me salvar. E a água sobe mais, ele morre afogado, chega no outro plano, esbravejando com Deus: eu fui um bom devoto, eu fiz tudo certinho, na hora que eu te chamei o Senhor não veio me salvar. Ele: nossa, eu mandei a polícia, eu mandei o bombeiro, e você não teve olhos para ver. Lembrei disso porque a yoga é uma disciplina fantástica. Ela é capaz de transformar a nossa mente, transformar as nossas emoções, reconectar a gente com o nosso ser essencial. Mas médicos, psicólogos, terapeutas são instrumentos de Deus também. Então, às vezes, para que eu possa chegar na yoga, para que eu possa chegar na meditação, dependendo do ponto que eu estou, faz toda a diferença quando surge um profissional assim na minha vida. Faço essa fala porque eu tenho ouvido muitas pessoas protelando muito para isso, porque talvez tenham vergonha, que ainda existe esse estigma: psicólogo é coisa de maluco. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade. E seguindo nessa direção da oração, eu gostaria de compartilhar também uma historinha que eu acredito que a maioria já tenha ouvido, mas é uma historinha, gente, que ela é realmente muito importante. É a historinha do chefe de uma tribo indígena conversando com o netinho. E nessa conversa, ele diz para o netinho que dentro de cada um de nós tem dois lobos. Um lobo é muito bravo, é muito desequilibrado, é muito perigoso. O outro é muito manso, o outro é muito prestativo, o outro é muito leal. E o índio pequenininho fica assustado com o que está ouvindo e pergunta: vovô, se os dois brigarem, qual é o lobo que vence? E a resposta do avô é: aquele que você alimenta melhor. Onde houver
ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união. É importante que a gente se alimente de maneira que tenhamos cada vez mais predisposição para o amor, para o perdão, para a união, para a fé, para a verdade, para a esperança, para a felicidade, para a luz. Essa reunião, por exemplo, é um alimento para isso. Eu sei que tem praticantes de yoga aqui, eu sei que tem pessoas que frequentam Yogananda, centros espíritas, sanghas budistas, né? Muitos eu não conheço, mas provavelmente frequentam lugares. Nesses lugares todos nós nos alimentamos, né? Para que tenhamos cada vez menos tendência para odiar, menos dificuldade de perdoar, menos tendência para discordar, gerar briga e afastamento. Então é muito importante, nos dias de hoje também, somos bombardeados por informações, somos influenciados, andando na rua, é banca de jornal, é o que surge no nosso celular, né? A gente entra em qualquer galeria hoje, tem um monte de televisão com anúncio, e tudo isso é neutro, diga-se de passagem, né? Celular, televisão, banca de jornal, poderíamos estar fazendo ótimo uso disso, mas de maneira geral somos bombardeados por informações que nos fazem mal e de repente reforçam essas más tendências. A tendência para o egoísmo, a tendência para a violência. A gente vê hoje uma violência que vem daquilo que a gente chama de crime, daquilo que a gente entende que está fora da lei, e provavelmente está mesmo, mas a gente vê uma resposta violenta da sociedade. A gente não se dá conta disso. Aí surge um raciocínio assim: eles são os violentos errados e nós somos os violentos certos. Qual é mesmo a yoga da tríplice pureza? Coerência de pensamento, palavra e ação. Aquele rapaz que passou por aqui há 2000 anos, ele disse assim para a gente: ama teu inimigo, reza por quem te persegue, perdoa 70 vezes 7. Se alguém quiser levar sua túnica, entrega também o cajado. Quando ele fala no seu inimigo, quem te persegue, quem quer te roubar, ele está falando dessa violência que às vezes chega até nós. Responde com amor. Responder com amor não significa permissividade. Pelo contrário, se formos permissivos em relação ao mal, à violência, o caos vai se instaurar. Mas se respondermos com violência, o caos também vai se instaurar. Como responder com amor? Acionando as autoridades legais. Mas olha a diferença. Eu fui assaltado, eu já fui assaltado algumas vezes, chamei a polícia. Em todas as vezes, eu telefonei em seguida para a polícia. Com qual sentimento? Olha, eu espero que essa pessoa seja pega, julgada, e eu espero que a pena que essa pessoa receba ajude a repensar o que ela está fazendo da vida dela, para que ela um dia possa conviver em sociedade de forma amorosa e pacífica. Não há permissividade, há uma ação imediata. O sentimento é muito importante. Eu não só colaboro para a paz de forma efetiva, como me preservando em paz, eu mantenho a conexão com o Senhor, porque eu estou agindo de acordo com Ele. Deus é amor e quem ama permanece em Deus. O universo pode ser entendido assim: o uno se manifestando através de todos os versos. Isso é Senhor, Deus onipresente, que é amor. Se a gente olhar com atenção plena para tudo que existe, né, uma coisa que existe é uma coisa que foi colocada para fora, né, vem do existir, do latim, foi projetada. Deus criou tudo a partir dele mesmo, e ele é puro amor. Por que o sol brilha? O sol brilhando garante para a gente energia, luz,
calor, vida. Por que que uma árvore cresce? Uma árvore crescendo oferece para a gente a fruta que nos alimenta, as flores que embelezam a nossa vida, o material que constrói a nossa casa, o oxigênio que nós respiramos. Por que que um rio corre? O rio correndo viabiliza a vida na floresta, a nossa própria vida nesse corpo. Aonde eu quero chegar? Se a gente olhar para toda a existência, para tudo que foi criado, a gente não vai ver nada que existe para si mesmo. A gente vai ver que tudo que existe, existe para o outro, existe para quem está do lado. O universo é a materialização do amor. O universo é a materialização do altruísmo. A mente humana perdeu essa conexão. A mente humana se desregulou. Por isso nós ouvimos de forma magistral de Allan Kardec: fora da caridade não existe salvação. No Evangelho do Chico Xavier ele diz: fora do amor não existe salvação, não existe religação, não existe a possibilidade de uma cultura de paz. Por isso, logo de início, a oração diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas para que eu possa levar o amor para o lado de fora, eu preciso encontrar o amor dentro de mim mesmo. Esse é um grande desafio hoje. Nós realmente interferirmos no que está acontecendo no mundo, a transformar através do amor. Já citei o Mahatma Gandhi, e ele é uma prova viva que isso é possível. Vocês imaginem, há algumas décadas, um país como a Índia, extremamente pacífico, sendo colonizado pela Inglaterra, que era os Estados Unidos de hoje, e de repente um sujeito de fala mansa, baixinho, franzino, levantando a bandeira de Ahimsa e Satyagraha, da não violência e do apego à verdade, ele consegue libertar o país dele. Aí eu pergunto assim: correto? Mahatma Gandhi libertou a Índia da Inglaterra? Muita gente faz assim, e foi. No mundo dos fatos foi assim. Einstein, que era muito fã do Mahatma Gandhi, uma vez disse: do mundo dos fatos não existe nenhum caminho que conduza ao mundo dos valores, pois estes vêm de outra região. Uma vez o Mahatma Gandhi falou que ele não agiu para libertar a Índia, ele agiu para libertar a Inglaterra. No campo físico, que é onde os nossos 5 sentidos percebem, a gente viu a Índia sendo libertada. Mas no campo sutil, a Índia sempre esteve livre. Por quê? Conectada com o amor, com a paz, com o Dharma, com os ensinamentos divinos. No campo que importa mesmo, da espiritualidade, a Inglaterra nunca aprisionou a Índia. Mas o Mahatma Gandhi via a Inglaterra aprisionada no Adharma, na maneira incorreta de agir, colonizando, tomando aquilo que não é seu, agindo com violência em determinados momentos, impondo coisas que não tinham direito. Então o sentimento dele de amor pelos ingleses acabou por libertar o país dele no campo físico. E é esse sentimento que a gente tem que despertar por aquelas pessoas que se distanciaram tanto da própria essência, que se esqueceram tanto do Senhor, que hoje roubam, cometem todos os tipos de violência que a gente está vendo por aí. E quando esse sentimento realmente vigorar, a gente vai ver as coisas se transformando muito rápido. Até porque não há dúvida alguma que quem está em cima, governando, é reflexo de quem está aqui na base. Quando a gente realmente transformar uma massa, transformar a consciência numa massa, certamente a gente vai fazer questão de botar lá em cima quem está de acordo com essa maioria. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu não vou comentar frase por frase dessa sequência, senão não daria tempo. Mas eu resolvi citar algumas pessoas que me inspiram muito e acredito que inspirem vocês
também. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu sigo um guru indiano chamado Sai Baba, que ele é conhecido como a encarnação do amor, e tem ensinamentos lindos sobre isso. Num deles, ele diz assim: o amor vive de dar e perdoar. O ego vive de receber e esquecer. Aonde existe ego, não existe amor. Aonde existe amor, não existe ego. Por isso, inicie o dia com amor, preencha o dia com amor, passe o dia com amor, termine o dia com amor. Esse é o caminho para Deus. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aqui eu me lembrei de um outro trechinho da vida do Mahatma Gandhi, quando um repórter perguntou assim para ele: o senhor já perdoou os ingleses? E a resposta dele foi: não, eu nunca me ofendi. À medida que praticando yoga, a gente vai questionando quem somos nós, a nossa noção equivocada de eu, a gente vai descobrindo essa possibilidade. À medida que a gente vai aprendendo a olhar com mais profundidade para o outro, compreendendo melhor o outro, a gente vai desenvolvendo essa possibilidade. Aonde houver discórdia, que eu leve união. Eu vou citar uma pessoa que morreu há pouquíssimo tempo. E se aqui tem diretores de escola, professores, eu deixo essa sugestão. Vai para o grande também. Estudem essa pessoa, Nelson Mandela. Ele provou num local onde havia uma discórdia horrorosa na África do Sul, um regime de racismo trágico. Depois de 20 anos, quase 30 anos preso injustamente, ele sai da prisão com um discurso de reconciliação. É muito amor, é muita conexão com o divino. Resolveu 100%? Certamente que não, mas as coisas melhoraram absurdamente, numa proporção inimaginável. No Evangelho nós lemos que aquelas pessoas que têm fé podem tudo. E as pessoas que têm fé, isso é fidelidade ao Senhor, estão conectadas com amor. Então elas realizam milagres. E nós temos esse potencial. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Eu gosto de lembrar aqui de Noé, que na véspera do dilúvio recebe um chamado, houve uma orientação onde quase todo mundo duvida dele. Ele alerta todo mundo, mas ele não vacila, ele confia na intuição dele e amorosamente busca trazer todos os seres para compor esse novo mundo. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Aqui eu cito um nome que eu confesso que é a minha paixão. Se Deus quiser, em breve eu vou fazer a palestra aqui, a yoga de Sócrates. Sócrates é um ser fabuloso. Uma vez eu estava no ashram do Sai Baba, no sul da Índia, aí entrei num dos museus. Aí eu descobri que eu não sabia disso, que o Sai Baba, ele comentou sobre a vida de alguns pré-socráticos, e depois de Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande. E sobre Sócrates ele diz assim: Sócrates é um avatar. Sócrates era uma encarnação divina. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Uma das frases de Sócrates que eu gosto muito é a seguinte: o que importa não é viver, mas viver bem. Por isso, tornar-se culpado de injustiça é pior do que a morte. É muito desagradável. Sócrates é condenado à morte. É muito desagradável para quem condena Sócrates à condenação. Então tentaram convencê-lo a mudar o seu discurso, mas o comprometimento dele era com a verdade. Então tem uma hora que facilitam a fuga dele da cadeia, porque executar Sócrates seria algo muito desagradável. E Xantipa, a esposa dele, argumenta assim com ele: Sócrates, você tem o direito de fugir porque você está preso de forma injusta. E ele diz: graças a Deus eu estou preso por uma razão injusta.
Porque se eu estivesse preso por uma razão justa, eu seria culpado. Então o que importa não é viver da maneira que muita gente está vivendo aí, mas viver bem. Lembra do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais que será acrescentado? E eu vou citar Sócrates de novo no final da palestra, onde a gente lê e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas antes disso, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Estou vendo aqui, até agora não citei nenhum brasileiro, então eu vou citar dois seguidos. O primeiro, Chico Xavier. Quantas pessoas não foram buscar Chico Xavier em Uberaba, interior de Minas, em tristeza profunda, em agonia profunda, e saíram dali revigoradas, né? Descobriram um sentido para a vida, muito alegres. Dizem alguns estudiosos, né, que Chico Xavier até pode vir a ser uma reencarnação de São Francisco, mas ele é alguém que mostrou para a gente que quando a gente encontra, através do Evangelho, a felicidade dentro da gente mesmo e se abre para oferecer isso para os outros, a gente pode fazer aquilo que, se antes falasse, nesse rapazinho, né, franzino, que chegou por aí, vai fazer esse trabalho no mundo, talvez todo mundo duvidasse, mas uma das principais características dele era a entrega à missão dele. E como o guia dele orientou, você precisa de 3 qualidades: disciplina, mais disciplina, mais disciplina. E a gente precisa dessa disciplina, mais disciplina, mais disciplina. Em verdade, eu li a frase errada, eu queria ler onde houver desespero, que eu leve esperança. Mas está valendo. Porque onde houver tristeza, que eu leve alegria. Eu vou citar um amigo do Chico Xavier, que eu tive a alegria de conviver por um tempo, que é o professor Hermógenes, que era alguém muito alegre, era alguém que contava muita piada. Se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre o encontro do professor Hermógenes com o Chico Xavier, leiam, porque é um encontro magnífico. Eu acho que é um encontro de Mahatmas, um encontro de grandes almas. Daí surgiram muitas histórias legais, né? Uma dessas histórias, não sei se todo mundo sabe disso, é que o Hermógenes, ele brincava, o professor Hermógenes, dizendo assim: eu armei uma coincidência. Ele sabia que o Chico Xavier tomava um cafezinho tal hora na padaria, então ele estava lá na padaria na hora que o Chico Xavier ia chegar. E assim que o Chico Xavier está tomando cafezinho, ele chama o Chico Xavier, né, para se apresentar, porque ele já admirava muito o Chico Xavier. Então ele chama o Chico Xavier, e quando o Chico Xavier olha para ele, diz: Hermógenes! E ele se surpreende: mas o senhor me conhece? Aí o Chico Xavier citou 2 poemas que ele tinha decorado do professor Hermógenes. Levou o Hermógenes. Faltou a voz. Levou o Hermógenes para a casa dele, e o Hermógenes se surpreendeu mais ainda. Na casa do Chico Xavier, que hoje é um museu, está aberto, isso que eu estou falando está lá, para quem puder ir, tem a coleção de livros do professor Hermógenes. O Chico Xavier praticava yoga com a orientação do professor Hermógenes. Foi um encontro de almas. Aí o professor Hermógenes deu aula de yoga para o Chico Xavier, pessoalmente, e falou que é um dos sujeitos mais flexíveis que ele já viu, que tinha muita facilidade. Então esses 2 juntos levaram muita esperança para pessoas desesperadas. Esses 2 juntos levaram muita alegria para pessoas tristes. E esses 2 juntos devem servir de inspiração. Nós podemos fazer o mesmo. A questão não é fazer igual, mas a gente pode fazer o mesmo dentro do local que a gente frequenta, do até onde a gente pode atingir. E quando eu digo assim, a gente pode fazer o mesmo, gera uma estranheza, mas Jesus não disse: vocês podem fazer o mesmo que eu e ainda mais? Quem em verdade, volta lá no início da oração, quem faz é o Pai que está em nós.
A questão é o quanto a gente se abre, a questão é o quanto a gente se entrega. E o professor Hermógenes tinha um estilo piadista. Então tem um momento que ele para as palestras dele e às vezes ele nem retorna, ele fica só contando piada. E uma boa piada para esse instante é aquela que o menino chega da escola e vai conversando com a mãe. E a mãe pergunta como é que foi o dia dele, como é que foram as aulas. Ele falou, o dia foi ótimo, foi muito legal, mas de que você teve aula hoje? E ele responde, tive aula de história. E o que a professora falou para vocês? A professora falou naquele momento que os judeus saíram do Egito, fugindo do faraó. E eu, como é que foi? Ah, mãe, foi o seguinte, eles armaram a fuga e de repente eles se defrontaram com um mar enorme. Mas lá estava tudo preparado, lancha, jet ski, barca. Então foi tranquilo, eles subiram nos navios, nas barcas e foram embora. Aí a mãe pensa assim, não, a professora não tem esse direito, né? Esse direito de adaptar a história, assim. E dá uma prensa no filho. Conhece o filho, antes de falar com a professora, vai falar com o filho. Filho, é verdade que a professora contou essa história absurda? Que quando os judeus chegaram de frente para o mar, tinha lancha, jet ski esperando por eles? Aí o filho fala, não, mamãe, a professora não contou essa história absurda. Contou uma história muito mais absurda. Muito mais absurda, assim, que não dá para acreditar. Então eu mesmo acertei com ele. Mas o professor Hermógenes, ele nunca contava piada sem um objetivo por trás. E logo depois de piadas desse tipo, ele falava o seguinte, a nossa mente, ela duvida do extraordinário. A nossa mente tem essa tendência. Ele transformou água em vinho, multiplicou os pães, ele ressuscitou os mortos. É metáfora, é metáfora, é metáfora. Não sei se aqui alguém já foi para a Índia, ou mesmo no Brasil. No Yoga Sutra tem um capítulo que a gente estuda os siddhis, são os poderes extraordinários. Esses grandes mestres têm todos esses poderes. Mas o objetivo da espiritualidade, da oração de São Francisco, não é buscar poderes, é amar incondicionalmente. Eu estou fazendo esse comentário porque quando eu inicio uma palestra falando que Jesus afirmou que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele se fará presente, ele está presente. Ele está presente. A mente diz, mas como? Né? Se abre muito mais para sentir do que para entender. Porque a nossa mente é limitada pelo tempo, pelo espaço e pelo que ela é capaz de raciocinar. Antes que Abraão fosse, eu sou. Aquilo que Jesus é, o Cristo que inspira São Francisco, está além do tempo e está além do espaço. A nossa mente, ela não tem como capturar isso. A nossa mente, em verdade, está dentro disso. O que a nossa mente pode fazer é se abrir para ser invadida por isso. O Huberto Roden, que é um grande pensador brasileiro, ele dizia assim, se você quer ser cosmos preenchido, você tem que ser ego esvaziado. E esse seria o ideal quando eu digo Senhor. Eu me abro totalmente, me esvazio. Final da oração fala sobre isso. Né? E deixo essa consciência cósmica me preencher totalmente e agir através de mim. Daí eu entendo, Jesus, tudo que eu fiz, vocês podem fazer também e ainda mais. Vocês podem fazer também. No final dessa sequência nós lemos assim, onde houver trevas, que eu leve a luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E a gente tem que começar a assumir esse papel. Né? Um guru significa aquele que leva a luz e extermina a escuridão. Quando a gente encontra um Sadguru, um guru verdadeiro, como Jesus, como São Francisco, como Yogananda, como Sai Baba, como Krishna, né, a gente tem que participar
desse movimento deles, né? Nos tornamos pacificadores, purificamos o nosso coração e buscamos agir de acordo com essas propostas. Eu fecho esse trechinho onde a gente entra na reta final, lembrando o seguinte: vocês podem imaginar o coração como um cadeado e a mente como uma chave. A gente sabe que quando a gente pega uma chave e vira para um lado, ela tranca. Quando a gente pega a chave e vira para o outro, ela abre. Considere o seu coração como um cadeado e a sua mente como uma chave. Se você vira a sua mente para o mundo, você tranca o seu coração. Se você vira a sua mente, se você volta a sua mente para Deus, você abre o seu coração. Se você volta a sua mente para o egoísmo, fechou o coração. Se você volta a sua mente para o altruísmo, para o amor, você abre o seu coração. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Tem um mantra budista. Tem alguém aqui do budismo tibetano? Não? Tem um mantra budista que diz assim: Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoha. Gate, Gate é adiante, adiante, assim, não fique estagnado. É Sócrates: somente sei que nada sei. Não é que eu vá mais longe, eu estou cada vez mais aberto. Eu estou cada vez mais aberto. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Aí ele vai na sequência: consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E eu gostaria de contar uma historinha para vocês nesse ponto. Que é a historinha de um sábio que estava sempre na entrada de uma cidade, vendo os viajantes chegando, saindo. Certo dia chega um jovem e resolve pedir informação para esse sábio. E ele fala assim para o sábio: olha, eu estou saindo da cidade que eu morava com os meus pais e venho morar nessa cidade. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre essa cidade. Aí o sábio: meus pais são pessoas difíceis, lá nada funciona. Aí o sábio falou: se prepara. A minha família é uma família maravilhosa, eu vou ser eternamente grato. Deixei grandes amigos, eu sou muito grato a tudo que a cidade me proporcionou. A educação lá funciona, a saúde funciona. Mas eu tenho um projeto de vida, né, diferente dos parâmetros. A cidade é muito pequena, eu preciso morar num local maior, é por isso que eu estou vindo para cá. Mas o que eu vou encontrar aqui? E o sábio disse para ele: pessoas ótimas, tudo funcionando, né? Você vai encontrar muita gente para te ajudar. O que tem por trás dessa historinha? O mundo que a gente vê está de acordo com a maneira como a gente olha. Os alunos do Mapadeva, né, a gente leva um tempo no curso que a gente chama de Mapadeva, né, realmente para entender esse mecanismo. Né. O que a gente chama de lado de fora não é algo pronto e separado de nós. Né. O que a gente vê, o que a gente entende por lado de fora, como a gente interpreta, como a gente sente, está intimamente ligado à nossa estrutura mental, emocional, espiritual. Então é importante que a gente, antes de querer ser amado, compreendido, perdoado, que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente compreenda. E consequentemente a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo na nossa vida, porque por incrível que pareça, acontece. Tem uma história que eu gosto muito, que é real e é bem recente, que eu acho que exemplifica bem o poder dessa orientação da oração de São Francisco. Vocês sabem que hoje a China, né, tomou o Tibete. Né? O Tibete é um país na Ásia pequenininho, foi invadido pela China, né, e o povo tibetano recebeu exílio na Índia, no local chamado Dharamsala, mas foi uma invasão muito brutal.
mataram muitas pessoas, prenderam muita gente. E um monge tibetano ficou preso um bom tempo na China. Provavelmente foi torturado, humilhado, ameaçado. E muitos anos depois, numa negociação, ele com mais de 90 anos foi libertado. Então ele foi mandado para a Índia, e na Índia ele foi recebido pelo Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo tibetano. Conversando com ele, uma das perguntas que o Dalai Lama fez foi a seguinte: você, quando estava preso na China, sentiu medo? O cara estava sendo torturado, ameaçado, num país distante. Então ele respondeu: eu senti medo de perder a compaixão por eles. Um ser espiritualizado, um ser conectado com o amor. É muito interessante a continuação dessa história. Eu não sei se ele hoje está vivo, essa história é recente. Chegando em Dharamsala, ele naturalmente acabou de ser libertado, muito idoso, foi avaliado por uma junta de médicos, psicólogos, profissionais da área de saúde. Tinha dores no corpo, claro, deve ter ficado num lugar pequeno, com privação de exercício, provavelmente não fez a melhor alimentação do mundo, mas não havia absolutamente nenhum sintoma de estresse pós-traumático. Nenhum sintoma de estresse pós-traumático. Boa parte da população nossa aqui agora, por infinitamente menos do que isso, se descompensa totalmente. Mas alguém que decide amar antes de ser amado, consolar antes de ser consolado, compreender antes de ser compreendido, se mantém religado. Amor incondicional. Isso é um pleonasmo, mas a gente tem que falar assim. Nos distanciamos tanto do amor que a gente precisou acrescentar essa palavra. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que não estabelece condições. Deus é amor, e o amor não faz outra coisa que não seja amar. E mesmo que no campo, assim, vou chamar da casca, do corpo, as coisas pareçam péssimas, no campo espiritual eu vivo em paz profunda. E só pode viver em paz profunda quem ama, independente do que está acontecendo com o corpo. E aproveitando independente do que está acontecendo com o corpo, a gente vai para a última frase da oração de São Francisco: e é morrendo que se vive para a vida eterna. É óbvio, se a gente parar para analisar, que esse é morrendo não diz respeito ao corpo morrendo, a quando a gente morre, porque senão não haveria necessidade de estar aqui, né? Esse e é morrendo se refere não mais se identificando com o seu ego, não mais se confundindo com a sua mente e com o seu corpo. Então, morrendo para a identificação com o ego, morrendo para a ilusão que somos seres finitos e efêmeros, que se vive. Luz é questionado: o Senhor não é o Rei dos Reis, por que não se salva? O meu reino não é deste mundo. E a gente deve se perguntar: mas onde é esse reino? Jesus: eu lhe darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, eu lhe darei aquilo que ainda não nasceu no coração dos homens. Quem pede para Jesus o que ele veio dar para a gente? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas a paz que eu vos ofereço, o mundo não pode tirar de vocês. Quem está interessado nessa paz? Porque a gente vai se relacionar de verdade com ele, de verdade, quando a gente se abrir para aquilo que ele veio oferecer. Tem uma história que se conta na Índia,
que é a seguinte: um homem vivia numa sociedade onde é lícito ter muitas esposas. Tem sociedades, tem culturas onde isso é lícito. A gente tem que tomar muito cuidado para não julgar uma outra cultura de acordo com os nossos parâmetros. Um dia esse homem saiu para viajar. E durante a viagem, ele recebeu uma carta de cada esposa. A primeira esposa pedia, na primeira carta, a esposa pedia remédios. Eu sei que por onde você vai caminhar tem uma farmácia ótima, me traga alguns remédios. Em outra carta, a esposa pediu material de artigos de decoração para casa, para embelezar a casa, presentes. Na terceira carta, a esposa pediu livros. Sei que por onde você vai passar tem uma biblioteca ótima, traz esses livros para mim. A quarta esposa também mandou uma carta pedindo assim: olha, se cuida na viagem, volta em segurança, eu estou com muita saudade de você. Então, quando ele volta para o local que ele mora, ele vai na casa da primeira esposa, entrega os remédios, chega na segunda, entrega os presentes, na terceira os livros, vai para a casa da quarta esposa e fica com ela. As outras três ficam muito enciumadas, acham que aquilo é injusto. E ele responde que não, que ele está dando para cada uma o que foi pedido, exatamente o que foi pedido. Tem pessoas que se identificam demais com o corpo físico, vivem para tentar manter o que não pode ser mantido. Isso é diferente de cuidar. A gente deve cuidar e zelar pelo nosso corpo físico, claro, mas se apegar não, porque ele vai passar. Então, tem pessoas que quando surge uma pintinha diferente, se desesperam, ou quando surge uma espinha, tem que fazer musculação para ficar com o corpo de uma maneira que impressione. Essa é a primeira esposa, é alguém muito identificado com o corpo físico. Tem pessoas que já são mais identificadas com o emocional, ligada a prazeres. Prazer é ruim? Claro que não, o próprio nome já sugere que não. O problema é viver exclusivamente para eles, apegado a eles. E é o caso dessa esposa. Ela pediu isso para o marido. Tem pessoas que pedem para Deus remédio. Tem pessoas que rezam exclusivamente, que vivem doentes dentro de uma igreja, de qualquer lugar, mas a mente está presa na fisicalidade e se relaciona com Deus só para isso. Outras só pelos prazeres. Outras ligadas ao campo mental, a esposa que pediu os livros, se relacionam com Deus a partir da intelectualidade. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando nós não mais nos identificamos com mente, emoção e corpo, compreendendo que isso é instrumento. Isso é uma roupa que a gente está botando para essa encarnação, já vai ter que deixar, e se não atingir a meta, vai ter que botar outra daqui a pouco. Tem pessoas que pedem a Deus pelo próprio Deus. Senhor, dai-me a sua consciência, Senhor, que eu viva na sua presença, se alguém prefere assim. Quando eu peço a Deus pelo próprio Deus, quando eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, antes de me preocupar com questões intelectuais, emocionais e físicas, em primeiro lugar, eu me abro para estar contigo. Um sábio, um Gnani na yoga, quem tem sabedoria é alguém que saboreia essa presença divina. Não é alguém que sabe sobre os livros sagrados, sabe sobre as histórias. Eu posso falar para vocês que a laranja tem muita vitamina C, não posso? Posso falar para vocês que no mercado aqui na Tavares Macedo vende laranja. Posso ensinar vocês a escolher as melhores laranjas, a descascar, a lavar. Posso até dar dicas sobre mastigar a laranja. Não posso? Posso. Eu posso falar para vocês de maneira que vocês realmente saibam sobre o gosto da laranja? Só vai conhecer o gosto da laranja quem seguir todo esse caminho e sentir o contato da laranja com a língua. Por isso Jesus diz:
homens de pouca fé. Enquanto não tivermos fé, como teve São Francisco de Assis, e agirmos de acordo com a mensagem dele, nós não vamos saborear o Senhor. E num momento no Evangelho, Jesus diz assim, que vai ao encontro do e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, irá ganhá-la. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. É muito importante que a gente compreenda isso. Quem viver exclusivamente para os caprichos mentais, emocionais e físicos, perde a vida espiritual. Perde a vida espiritual significa passa por essa encarnação sem consciência espiritual. Quem quiser ganhar a sua vida irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, por causa do Cristo, da nossa dimensão que é pura luz, por causa do Buda, do Krishna, da luz infinita, é o nome que cada um preferir. Quem abrir mão do apego a essas coisas, do viver exclusivamente para essas coisas. O Buda dizia assim, eu gosto de correr risco nas palestras. O Buda dizia assim, deixa eu ver como o Buda dizia agora. Estou brincando não. É que eu lembro que ele diz algo que tem relação com isso, mas ele diz assim, se pelo abandono dos pequenos prazeres o homem encontra grande paz e felicidade, aquele que é sábio deixará o que é pequeno e olhará para o que é grande. Essa é a proposta da oração de São Francisco. É nesse sentido que a oração fecha. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo para a identificação com o ser finito, mente, emoção e corpo, é que a gente se abre e pode realizar aquilo que nós realmente somos, que é o ser infinito. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. São 8h30, quase que em ponto, assim. Queridos, como eu comentei no início, espiritualidade, essa é uma definição de Sua Santidade Dalai Lama, é algo que transforma. Eu espero que essas reflexões, de alguma maneira, ajudem a todos nós a se transformar um pouquinho. Eu sou muito fã de um médico que nasceu no século XIX, chamado Eduardo de Bar. Quase todo mundo deve conhecer os florais de Bar. E ele diz assim para a gente, a vida não nos exige sacrifícios inimagináveis. Só nos pede que na hora que deitarmos para dormir, estejamos um pouquinho melhor do que quando acordamos. Então é isso que eu peço a Deus para a gente agora. Que hoje, quando a gente deitar para dormir, que a gente esteja pelo menos um pouquinho melhor do que quando nós acordamos. Namastê.